Hoje é dia dos pais, e eu queria trazer uma palavra que sempre fala ao meu coração. O Diego foi feliz, ele disse que uma das coisas da identidade dessa igreja é a paternidade, e o nome da igreja é sugestivo. Abba é uma expressão usada no Pai Nosso. Quando Jesus fala Pai Nosso que estás no céu, ele usa a palavra Abba, papai, ali para pai. E Abba é o balbuciar, é a expressão de uma criança. Eu tive a alegria de estar em Jerusalém e ver um pai andando e uma criancinha atrás. E eu achei lindo que o pai andava e a criancinha, ele dizia, vem filho, ele dizia, Abba, espera, Abba, Abba. E a criancinha ficava gritando Abba. E veio no meu coração essa expressão de uma criança, e é o que significa a palavra Abba. Então, a nossa identidade tem a ver com isso. E é claro que não é apenas isso, a identidade maior da igreja é ser uma representação do corpo de Cristo e do reino de Deus na terra. Mas como igreja, tendo essa identidade, hoje dia dos pais, eu peço permissão para falar de paternidade, para tratar desse assunto, falar um pouquinho sobre isso. Eu quero ler um livro, antes de começar eu queria ler com você, livro de Lamentações. Por favor, abra comigo, Lamentações capítulo 5, versículo 1. Alguém sem graça vai dizer que Lamentações é o livro dos vascaínos, mas não tem nada a ver, isso aí é perseguição. Então abra aí Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Lamentações é um livro escrito pelo profeta Jeremias, também conhecido por profeta chorão. Era um profeta que lamentava muito. E aí você pensa, então esse cara vivia pecando. Não, lamentar não é pecado, murmurar é pecado. Vou repetir, lamentar não é pecado, murmurar é pecado. Qual a diferença de murmurar e de lamentar, pastor? Quando você lamenta, você fala para Deus da dor do seu coração e do que você está vivendo, e não tem pecado nenhum aqui. Quando você murmura, você fala para Deus que as coisas não estão como deveria ser, dizendo que no lugar de Deus você faria melhor. A palavra murmurar no original significa, no seu lugar eu fazia melhor. Então quem é um murmurador? É aquele que diz, está tudo errado, eu faria diferente. Então você é um murmurador. Agora se você está dizendo, está doendo, você não é um murmurador, você é um lamentador. E lamento não é pecado. Lamentar para Deus não é pecado, chorar para Deus não é pecado. Então o livro de Lamentações começa assim, capítulo 5, versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança passou para estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos, sem pai. Nossas mães são como viúvas. Tá bom, até aqui. Então Jeremias está lamentando. Jeremias está diante de Deus, e diante de Deus ele fala, Senhor, olha a desgraça da nossa vida. Eu não sei o tom de voz que Jeremias estava usando, mas talvez no momento de indignação, de perguntar para Deus, de colocar diante de Deus a sua verdade do coração, talvez ele expressou com ímpeto, Senhor, olha aqui, olha o que está acontecendo, olha a nossa dor. Nós somos, há uma desgraça na nossa casa. As nossas casas foram levadas como a forasteiros, a nossa herança carregada longe de nós, e nós somos como filhos sem pai, nossas mães como viúvas. E ele está colocando a condição de filhos sem pais como um lamento. Ele está dizendo, é triste não ter pai. Assim como assaltar a casa é ruim, assim como forasteiros roubarem nossas coisas é ruim, não ter pai é ruim, nossa mãe sem pai é ruim. Então Jeremias está abrindo o coração e lamentando. Ele está dizendo, não é bom, não é bom, ficar sem pai não é bom, não ter um pai presente não é bom, não ter o nome do pai na certidão de nascimento não é bom. Quando eu sou perguntado na escola o nome do meu pai, eu não sei, e desde pequeno eu cresci assim. Isso não é bom, Senhor. Ele não está dizendo, Deus, o Senhor não fez nada. Ele está dizendo,
é bom, Senhor. Dói. Dói. E a orfandade é uma das maiores dores do ser humano e do Brasil. A orfandade. Mais de 50 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na sua identidade. Pastor, 50 milhões é um quarto. Um quarto do Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento ou na identidade. Talvez alguém aqui se identifique, se enquadre. E isso vai gerando uma lacuna, porque quem não tem pai, naturalmente vai sofrer alguns espaços no seu coração, vai abrir um espaço, porque o pai tem um chamado de ocupar um espaço, e quando esse espaço não é ocupado, outro ocupa. Quando esse espaço não é ocupado, outra coisa ocupa. Hoje na ministração da manhã eu recebi um comentário lá no YouTube para mim, chegou para mim e falou assim: pastor, eu não tive pai, e eu acabei caindo no alcoolismo, eu me tornei um morador de rua. E esse homem não está dizendo que a culpa foi do pai, na verdade a culpa foi da orfandade. Ele não está culpando o pai por isso, ele está dizendo: eu não tive um pai, foi a ausência. E a orfandade vai abrindo esses buracos que eram para ser ocupados, não por demônios, não por vícios, é para ser ocupado por um homem, por um pai. E isso é tão forte na Bíblia, que Deus se preocupa tanto com isso. E eu vou dar pelo menos alguns textos bíblicos, só para você ficar tranquilo, como a Bíblia se preocupa com isso. Jesus está com seus discípulos, e Ele reúne os seus discípulos e fala assim: ei, eu vou para o Pai, eu estou indo, tá bom? Mas Ele não diz assim: eu estou indo para o Pai e eu vou deixar poder na mão de vocês. Não, Ele fala em João capítulo 14: eu estou indo para o Pai e eu vou deixar dinheiro na conta de vocês. Eu estou indo para o Pai e eu vou deixar unção na vida de vocês. Ele fala: eu estou indo para o Pai e não vos deixarei órfãos. Por que Jesus se preocupa em ir e não deixar eles órfãos? Não, Pai, deixa dinheiro. Jesus, deixa unção. Não, vocês não precisam disso, vocês precisam de paternidade. Jesus está dizendo: eu vou, mas você não precisa de dinheiro, de unção, você precisa de paternidade, porque quem tem um pai, a unção e dinheiro vai completar aquilo que já está completo, vai vir a mais daquilo que o Senhor já deu. Jesus se preocupa e Ele diz: eu vou deixar vocês com o coração cheio de paternidade. O Espírito Santo vai vir. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos levaria, apresentaria Deus como Pai, porque a Bíblia diz que o Espírito clama, o Espírito Santo clama: Abba, Pai. O Espírito Santo nos ensina, nos leva a ter um filho de paternidade, um coração de paternidade. O Espírito Santo convenceria nós que somos filhos. Jesus, no Evangelho de João, mais de 15 vezes ele fala: eu vim apresentar o Pai. Então Jesus não veio nos salvar? Claro que veio, mas como que Ele nos salva? Apresentando o Pai, e dê-lhes o direito de serem filhos de Deus. Deus não deu o direito de sermos evangélicos, nos deu o direito de ser filho de Deus, através de Jesus. A Bíblia é uma carta de um pai para os seus filhos. João capítulo 4, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é a Deus, é o Pai. Então saber que Deus é Pai é uma prerrogativa e uma preocupação das Escrituras. Então não é uma coisa da Abba Pai, não é uma coisa que o Telmo gosta. A Bíblia se preocupa com isso. Jesus ensinou os discípulos a orar: Pai nosso, mas não poderia ser Jeová Rafa nosso, Deus que cura, Jeová Shalom, o Deus da paz, Adonai, o Deus poderoso. Não poderia ser alguma faceta de Deus, outra faceta, o Deus da guerra. Por que não é
quando orardes, orem assim: Deus de guerra nosso. Não, quando orarem, orem assim, ó: Pai nosso. Porque era da vontade de Jesus que nós tivéssemos um relacionamento de filhos. Porque nem todo servo é filho, mas todo filho é servo. Então, o princípio da paternidade caminha pelas Escrituras o tempo todo. A orfandade, ela pode ser por morte física ou por morte presencial. Nossos filhos sentem a nossa falta. Os que sofrem de orfandade são sequestrados, são presos. Romanos 8,15: não recebeste um espírito de escravidão, mas de adoção. O contrário da adoção é escravidão. Ou você tem um pai e é adotado e sabe que tem um pai, ou você se torna um escravo. Você se torna um escravo da opinião das pessoas. Por quê? Porque falta identidade. Quem não tem um pai caminha sem identidade. Identidade. A Bíblia é maravilhosa porque os nomes na Bíblia têm significado, ok? Então todos os nomes bíblicos têm significado. Vamos lá. Emanuel significa Deus conosco. Então quando Jesus é chamado de Emanuel, é a identidade dele, é o Deus que se fez carne, é o Deus conosco. Amém? O nome Emanuel carrega uma identidade, carrega um propósito. Diga amém. Então todo nome na Bíblia tem um propósito. Quer ver como é forte isso? Benjamim, quando Benjamim nasceu, a mãe no parto, morrendo, enquanto dava luz a ele, morria. E ela, na angústia da dor, chamou o filho de Benoni, ou Benoni, que significa filho da minha dor. Porque muitos pais, em momentos de crise emocional, amaldiçoam seus filhos. Muitos pais, em momentos de crise financeira, falam para o filho: você não devia ter nascido. Em muitos pais e mães, em momentos de angústia, dão nomes e rótulos que os filhos carregam a vida toda. Sabe por que a gente separou? Separou porque você nasceu. E a mãe de Benjamim fez isso. No momento de dor, amaldiçoou o seu filho e dá um nome para ele, porque o nome é identidade. E pensa esse menino crescendo. Pensa ele crescendo. Benoni significa filho da minha dor. Filho da minha dor, vai lavar a louça. Filho da minha dor, tarefa. Filho da minha dor, vamos pro futebol. Filho da minha dor, bora capinar a roça. Filho da minha dor, vamos comigo à empresa. Filho da minha dor. Pensa esse menino ouvindo a vida inteira: eu sou a causa da morte da minha mãe. Pensa a autoestima desse menino. Pensa o tanque emocional desse menino. Pensa a capacidade dele fazer uma faculdade, de ele achar que ele tem estima, que ele é amado. Aí o pai descobriu que a mãe deu esse nome. Aí o pai chega e fala assim: que nome foi dado para o menino? Benoni, que é filho da dor da sua esposa, ela morreu. Tá bom, me dá aqui o menino. Ele pega o menino, levanta e diz: não, o nome dele é Benjamim, filho da minha força. Agora esse menino não cresce mais com aquele nome, ele cresce com outro nome. Filho da minha força, vai lavar a louça. Filho da minha força, vamos fazer a tarefa. Filho da minha força, bora para casa, lava os pés. Filho da minha força, bora para o retiro. Filho da minha força, porque agora ele tem outra identidade. E alguém vai dizer: você não vale nada. Eu tenho muito valor, eu sou o filho da força do meu pai. Porque ele recebeu um diagnóstico e uma identidade no nome que o pai deu para ele. A palavra Elias, o nome Elias, significa só Jeová é Deus. Repete comigo: só Jeová é Deus. Aí Elias nasce e o pai dá o nome de Elias, só Jeová é Deus. Aí ele cresce, só Jeová é Deus, vai lavar a louça. Por que manda lavar a louça direto, né? Só Jeová é Deus vai estudar, só Jeová é Deus vai capinar, só Jeová é Deus. Ele cresceu ouvindo só Jeová é Deus todo dia. Aí aparecem 950 profetas de Baal e Asteríade. E aí 950 profetas começam a dizer: Baal é Deus, Baal é Deus. E esse menino ouvindo: peraí, não combina.
eu ouvi a vida inteira outra coisa. A vida inteira eu ouvi que só Baal, que só o Jeová é Deus. Que papo é esse de Baal é Deus? Aí um menino, um homem sozinho, com uma identidade em Deus, se levanta contra 950, porque ele ouviu a vida inteira: só Jeová é Deus. E se eu e você colocar no coração dos nossos filhos as verdades que Deus tem sobre eles, o mundo, os blogueiros, a internet pode vir e dizer qualquer coisa que Baal é Deus. Eles ouviram a vida inteira que Jeová é Deus. Eles vão crescer e dizer: não, é mentira, Jeová é Deus. Porque eu ouvi do meu pai, eu tenho uma identidade. Alguém me abençoou. A Vitória, a Isabela, eu falo para a Isabela todo dia: Isabela, pai é apaixonado por você. Aí eu falo assim: Isabela, eu vou te falar uma coisa agora que agora tu vai ficar assustada. Ela assim: pai, tu é apaixonado por mim, né? Como é que tu sabe? Tô cansada de ouvir isso. Aí eu fui brincar de forca. Sabe o que é forca? Do papel de fazer uma forquinha e botar o nome embaixo, as letras. Quem sabe, gente? Pensei que se não tiver infância, ficaram tudo assim, dois levantaram a mão. Forca. Brincando de forca. Aí eu botei apaixonado embaixo. E ela começou, letra A, e foi falando, e ela assim: pai, me dá uma dica. Vou dar uma dica. O que eu escrevi aí é uma coisa que eu sou por ti. Tu é apaixonado. Resolvida. A hora que o menino com um feixe de mola quebrada, pá. Daí, gatinha, eu estou apaixonado por você. Ela vai dizer: e daí? Meu pai, porque eu já ocupei um espaço que é meu. Quando eu ocupo esse espaço, pais que não são carinhosos afetivamente, com toque, com palavras, com tempo, com carinho, permitem, infelizmente, não é todos, mas isso é uma tendência, com que os seus filhos, suas meninas se entreguem sexualmente cedo ao primeiro menino, ao primeiro homem que dizer que ela é uma princesa. A identidade vai formando. A orfandade gera um espaço. E sabe uma das coisas que eu percebo na orfandade? Que a orfandade gera muros de defesa, gera armas de ataque. Você já conhece? Quem conhece alguém, não levanta a mão, porque vai que essa pessoa está do lado de você, ou talvez é você. Quem conhece alguém que sempre vê o lado ruim da coisa? Não levanta a mão. Teu pai está aí, cara. Sabe o que é o lado ruim da coisa? Comprei um carro zero. Ele vai dizer: zero, desvaloriza. Eu comprei um usado. Mas o usado não vem garantia. Comprei um 4.1 a gasolina. Rapaz, o elétrico é que está na hora. Comprei um elétrico. Rapaz, elétrico não é carro de homem. Ele sempre vai ver uma coisa ruim. Sempre vai ver um lado ruim. Tem gente rindo de nervoso? Não, tem gente que é assim. Eu vou dizer, escute o que eu vou dizer. Eu conheço uma pessoa que o pai dele dizia assim, só que ele tem um relacionamento ruim com seu pai. E o pai dele dizia assim: eu não gosto que homem que faz tatuagem. Sabe o que ele fez? Tatuagem. Eu não gosto de homem que usa brinco. Sabe o que ele fez? Brinco até no nariz. Eu não gosto de homem de moto. Sabe o que ele fez? Quebrou 2 vezes a perna, mas comprou moto. Sabe o que eu vejo nesse jovem, nesse homem, fazendo tudo o contrário que o pai dizia? Ele se armou porque ele tem um problema com paternidade, e ele está armado. No final, esse homem só está dizendo assim: pai, olha para mim. Aí você vê um menino, cabelo metade azul, metade amarelo, piercing em tudo quanto é lugar, uma roupa escandalosa, um negócio tudo assim, tu olha assim, parece um pavão, corpo parece um gibi, tudo tatuado. Aí você pensa: meu Deus, que coisa estranha. Sabe o que tem ali? Tem uma menina lamentando, dizendo assim: alguém me olha. Pode ter certeza,
90% dos casos tem uma ausência paterna. Essa menina, esse menino está dizendo: por favor, alguém me observa. É alguém que está numa prisão, só quer ser solto. Eu recebi um menino no projeto Pelotão Esperança. Eu já contei aqui o testemunho. Um dia eu quero trazer ele aqui para provar que é verdade. O Wellington da Silva, já contei o testemunho dele. Eu cuidei desse menino. Quando ele chegou lá, ele era tão endemoniado que quando eu orei por ele, saiu o menino. Ficou o demônio dizendo obrigado. Não aguento mais. O Wellington, com 9 anos de idade, batia em menino de 14. Ele era desse tamanho, tinha 1,20 m. Ele era um toquinho, mas brabo. Uma semana de projeto, um projeto que eu cuidava social, lá no quartel. E esse menino chegou, eu já estava 8 anos no projeto, foi o menino mais difícil que chegou. E olha que os meninos lá, era menino difícil. O Wellington. Eu disciplinei ele, botei ele em disciplina, tirei coisas, fui fazendo tudo que eu podia, assim, para deixar ele, exortando ele, corrigindo ele, tudo que eu podia, tudo que está no meu alcance. Puxei na orelha, tudo que eu podia, no meu limite. Não deu. Um dia ele estava sentado, vendo os amiguinhos jogar bolinha de gude. Quem sabe o que é bolinha de gude? Infância, né? Infância é outra coisa, né? Quem não sabe, levanta a mão que é bolinha de gude. Os teens, sabe? Aí um dia eu estava, meu Deus, que mulher linda. Me desconcentrou. Não passa assim, desconcentra. Aí eu estava sentado um dia, e o Wellington sentado ali, e eu sentei do lado dele, botei a mão no ombro dele assim por trás. Quando eu botei a mão no ombro dele, ele: tira a mão de mim, tu não é minha nega. Não, bem assim, eu falei: Wellington, eu só botei a mão em ti, cara. Tira a mão de mim. 9 anos, 1,20 m. Tira a mão de mim. E fez assim com a mão assim, ó. Tipo assim, vem que eu te quebro. Não, o menino era fera não. Aí o que eu faço? Disciplinei. Aí eu peguei, eu tinha bolinha de gude no bolso, bolinha do Paraguai, aquela coloridinha, e tinha umas leiteiras. Meu Deus. Leiteira. Agora desbloqueou. Agora é maravilhoso. Aí peguei, meti no bolso e dei as bolinhas de gude pra ele. Ele: que bonito isso aqui. Não, Wellington, é presente pra ti. Pra mim. Por quê? Não, quero te presentear. Ele pegou as bolinhas e começou: nossa, essa aqui. E quando ele olhava as bolinhas, eu botei a mão de novo e comecei a mexer na orelha dele assim, ó. Ele não percebeu. Quando ele percebeu, ele estava no meu colo. Deitou no meu colo, botou a cabeça no meu peito. E a partir daquele dia, o Wellington foi outro menino. Para vocês terem uma noção, no final do ano tinha o prêmio de melhor aluno. De 30 ele foi o melhor aluno. Aí eu fui visitar a casa do Wellington naquela semana. E eu falando com a mãe do Wellington, eu descobri que o Wellington apanhava de fio do pai bêbado todo dia. Então corrigi o Wellington, mas carinho o Wellington não tinha. E um cafuné ganhou o Wellington. O Wellington foi o melhor aluno daquele ano. E era o último ano que eu estava em Criciúma, antes de ir para Belo Horizonte pelo exército. E eu estava indo embora do quartel aqui, do projeto. E aí eu estava fazendo a parte, né, de orador da cerimônia. O prefeito de Criciúma estava lá, com uma bicicleta na mão, que era o prêmio para o melhor aluno. Uma bicicleta, meu irmão. Freio no pé. Outro nível. E a bicicleta novinha, com um laço, e o prefeito aqui, ó, para dar a bicicleta para o Wellington. E eu queria chamar agora o Wellington da Silva. O Wellington levanta, passa do lado da bicicleta, vem até em mim, me abraça e fala: pai, não vai embora. O Wellington está casado, o Wellington está crente, o Wellington tem filhos, o Wellington é uma bênção. Um dia eu vou mostrar o Wellington, pode chegar perto dele. Pode chegar. Ele já veio aqui no culto. O pai que está aqui, né? O Wellington já veio aqui algumas vezes.
O que o Wellington tinha? Uma orfandade de pai presente, que não sabia dar carinho, só sabia bater. E o Wellington abriu um buraco de rebeldia. Por que eu estou contando isso? Porque tem gente aqui que todo mundo chama de rebelde, mas no fundo, você é só um Jeremias, lamentando. Eu sou como um órfão sem pai. No fundo, você é só um Jeremias dizendo: alguém por favor me olha. E Deus é um bom pai. E aí eu sei que é difícil falar de Deus como pai para alguns aqui. Eu sei que é difícil, é desconfortável. Afinal, a imagem que você tem de pai é o cara que foi comprar pão e não voltou, que bateu na sua mãe. Você tem uma imagem. E agora, pastor, então quer dizer que o meu pai, não culpa ninguém, por favor. Eu tenho pai, eu sei dos erros dele, mas eu não culpo ele. Ele também não recebeu. Ele também não recebeu, ele não conseguiu me dar, ninguém deu para ele. Ele encontrou Cristo depois de muito tempo, depois de mais de 60 anos. Ele não conseguiu. Então, por favor, culpe o seu pai. Não é disso que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Ele está dizendo: olhe para o pai certo agora. Ele está dizendo: tira os olhos do pai da terra e coloca os olhos do pai do céu, aquele que nunca vai errar com você. Eu sei que tem gente aqui que está dizendo: pastor, eu tive um pai maravilhoso. E isso permite com que você se aproxime de Deus. Isso facilita com que você se aproxime de Deus. Mas muitos de nós precisamos ser curados. Precisamos permitir que o Senhor arranque do nosso coração dores, medos, que a orfandade abriu. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Hoje em Dia dos Pais, essa palavra eu ministrei às 8 da manhã, às 10 da manhã, e Deus foi ministrando no meu coração. Foi ministrando no meu coração o tempo todo: filho, eu estou contigo do começo ao fim. Eu estou presente. Eu te defendo. E fala para os meus filhos: eu sou um bom pai, eu os defendo. Se você soubesse o pai que você tem, você ia dormir tranquilo hoje. Sabe, eu não sei se você já fez isso. Na madrugada foi no quarto do filho e cobriu ele, porque ele estava descoberto enquanto dormia. Você nunca viu no outro dia de manhã no café o filho aparecer no café e dizer: pai, obrigado porque você me cobriu ontem à noite? Não, o filho não fala isso porque o filho nem viu. Você nem tem noção de quantas vezes Deus te cobriu, você nem viu. Se você soubesse o pai que você tem, quando ele fala assim, Deus fala assim: não faça isso, é porque ele te ama. O Marco, meu genro, estava falando que um dia ele ganhou um patinete, e o patinete, para te poder andar reto, tinha que andar assim com o volante, todo ferrujado, todo fora da curva. E o pai dele, com a sabedoria de um pai, falou: olha filho, pode brincar, mas não desce o barranco. Aí você pensa, o que é que ele fez? Parece que é o contrário o efeito da fala. Não sobe o barranco, ele ouviu: sobe o barranco. E ele subiu primeiro uma parte do barranco, desceu 2 metros, não deu nada, o pai está errado. Aí ele foi no metade do barranco, não dá nada, o pai está errado. Foi lá em cima do barranco, soltou lá de cima. A hora que soltou de lá, em 3 segundos ele estava arrependido. Queixo, joelho, foi tudo. Ficou com a marca do Flamengo e do Vasco no meio, assim no peito. Arranhou a cara, se quebrou tudo. Por quê? Porque o pai falou: não vai ali, porque o pai sabe o que está falando. Quando a Bíblia diz não faz isso, é porque ele sabe o que está falando. Só que quando a gente sabe que tem um pai, e a gente descobre que fez o que não devia, a gente não corre para o vizinho, porque o Marco não correu para o vizinho, todo machucado, passar metiolate. Correu para onde? Para o pai. Porque se você sabe que Deus é pai, quando você erra, você não se afasta dele, você se aproxima dele. E se tem alguém aqui que está em pecado, Deus está dizendo assim: eu sou seu pai, eu te amo, eu já vi o que você fez, está todo machucado, vem aqui que eu tenho, arde um pouquinho, tem metiolate, gospel, eu sei curar. Só que curar às vezes arde. Quando eu entendo quem é o meu pai, que Ele está comigo do começo ao fim, Ele me protege,
Quando Jesus está na cruz, preste atenção nisso, Jesus está onde? Ele está morrendo, ele está lamentando na cruz, e na cruz ele lamenta: Deus meu, por que me desamparaste? Ele lamenta, ele está num processo de lamentação, ele se sente sozinho, porque os pecados meus e seus estão sobre ele. Então Deus se separa do Filho por um instante. Então quando a gente está ali, Jesus está na cruz, ele fala assim: Deus, em tuas mãos entrega o meu espírito, sim ou não? Não, ele fala: Pai, em tua mão entrega o meu espírito, porque do começo ao fim o que a gente precisa é de um pai. Um pastor amigo meu contou um testemunho, ele mora perto de 101, e aí um amigo ligou para ele: pastor, você está em casa? Estou. Você pode socorrer os meus filhos? Como assim? Não, meus filhos capotaram o carro aí perto da tua casa na BR-101, eu vou levar 1 hora para chegar, tu pode chegar lá antes? Aí ele, claro, se arrumou, foi rapidinho, 20 minutos chegou lá. Quando ele chega lá, vê 2 adolescentes, 19, 20 anos, sentadinhos assim no meio fio, todo assustado, o carro capotado, polícia. Ele chega: vem cá, está tudo bem com vocês? Teu pai ligou para mim. Não, pastor, obrigado, está tudo bem, foi só material, foi um susto, só um pequeno susto, a gente está, graças a Deus, assim, olha, está tudo bem, obrigado pastor, obrigado, está tudo bem. Aí ele: tá, tudo bem. Aí chega o pai, encosta o carro a 100 metros assim e abre a porta. Quando o pai abre a porta, ele sai correndo: pai, pelo amor de Deus, foi uma loucura, pai, a gente quase morreu, pai. Aí ele ficou: foi só material. Não, porque você não lamenta para os homens, você lamenta para o seu pai. Você não lamenta para o Instagram, você lamenta no quarto para o seu pai. Quem sabe que tem pai sabe para quem chorar. Quem sabe que tem pai sabe para quem pedir. Quem sabe que tem pai sabe quem protege. Não tem que abrir o seu coração para quem não é o seu pai. As nossas lamentações é para o pai. Um dia a Vitória, eu fui buscar ela na escola, estava fardado. Eu chego lá, a Vitória entra no carro e fala assim: pai, aquele menino ali na grade, o menino na grade assim, aquele menino na grade da escola me chamou de feiticeira. Aí eu falei: filha, ele não sabe nada, filha. O que o pai disse para ti que tu é uma princesa? Não, pai, eu sei que eu sou uma princesa, mas ele me chamou de feiticeira. E nisso eu já arranquei o carro e fui sair. Pai, o senhor vai embora? Filha, vamos para casa, não precisa, o que eu vou fazer? Não, pai, eu falei para ele, pai, que eu ia te contar e tu ia me defender. Na hora que ela falou isso, me deu uma raiva. Eu voltei o carro. Não, voltei o carro. Sabe aquela hora que a gente não está bem? A partir de agora tudo é perigoso. Eu voltei lá, baixei o vidro do carro, o menino na grade assim, eu falei: você! Ele... Abriu o vidro de trás: minha filha, você chamou ela de feiticeira, pede perdão para ela. Perdão. Ela assim: está perdoado. E subiu o vidro. Na hora que eu fui indo, ela me abraçou por trás. Ela ficou abraçada comigo até chegar em casa. Não tem a ver com falar com um amiguinho que falou mal. Tem a ver com senso de defesa. Alguém vai me defender. E eu quero te lembrar que você tem um pai. E o teu inimigo não tem poder contra o seu pai. Ele vai te defender do que for preciso. O diabo pode chamar você do que ele quiser. A palavra que está sobre você é o que vai prevalecer. E ele diz: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Você é o meu filho amado. Você é minha filha amada. Você é o meu filho amado. Ah, me feiticeiro. Não, você não é feiticeiro. Você é minha filha amada e meu filho amado. E deixa que eu resolvo. Nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: você é meu filho. Você é minha filha. Está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? E quando a gente faz pequenas coisas para Deus, Deus responde. Não tem como falar de paternidade, não lembrar das minhas filhas. Eu lembro de uma vez que eu estava com um sapato furado, uma época com as vacas mirradas, magras. E o sapato estava furado e eu não tinha muito recurso para trocar. O furinho pequenininho, o que a gente faz? Papelão. Bota um jornalzinho, papelão e resolve. E aí ela viu o meu sapato furado e eu estava dando um dinheirinho para a Vitória. Dinheirinho, R$5 por mês, uma coisinha. E ela tinha um cofrinho. E ela chegou para a Vivi e falou assim:
Mãe, o sapato do pai está furado, né? Tá, filho. Vamos lá comprar um sapato com meu dinheirinho? Ô, meu irmão. Quando ela chega lá em casa com o sapato na mão, o melhor sapato da loja, e eu descobri que ela comprou com o dinheirinho que eu dei para ela. Se ela pedisse a lua, eu laçava e trazia. Não tem coisa que ela pedisse para mim que eu não dava, porque não tem coisa que o teu pai não pode te dar. Mas ele espera você se entregar para ele primeiro, entregar o seu coração para ele como filho, amá-lo. Deus não tem filhos preferidos. Pastor, peraí, isso é heresia. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que preferem Ele. Eu tenho certeza que os pais vão concordar comigo. Pai sincero, porque pai quer fazer média não vai concordar. Pai sincero vai concordar comigo. Tem um filho que tem mais de você. Que virou tenso, ficou um climão, hein? Ficou um climão agora. Tem filho que tem mais de você. Tem filho que tem mais tempo de você, que tem mais dinheiro de você. Tem filho, não quero causar confusão, mas tem. E não tem fazer média que não tem. Não é que você ama mais, ele tem mais de você. Por quê? Ele ama mais você. Ele está mais perto de você. Ele entende mais você. Ele obedece mais você. E quem obedece mais, está mais perto e ama mais, vai ter mais. É mentira o que eu estou falando? Eu sei que ficou tenso agora, porque daí os filhos estão aqui ouvindo. Ah, pai, então quer dizer que é? Então tu sempre disse que não, mas então é. Sabe por que é? Porque Deus também não tem filho preferido, mas tem filhos que preferem mais Ele, que aceitam a paternidade dEle, que confia mais nele. Quer ver? A Isabela, ela não está aqui, né? Não posso, ela não pode ouvir isso, senão vai me quebrar. Não está aqui. A Isabela me pegou. Ela me pegou mais que a Vitória. Por quê? Porque a Isabela, eu não sei se é intencional, se ela é esperta ou é sem querer, mas eu chego para a Isabela e falo assim: Isabela, não. Sabe o que ela falou para mim? Tá bom, pai. Aí eu dou. A Vitória não. Vitória não. Ela dizia: ai, pai, me dá. Aí eu endurecia, meu querido. Eu sou o pai, eu que manda aqui. Não, pai, me dá. Não, já falei que não, pro carro. A Isabela, eu falo, Isabela está no shopping. Pai, isso aqui dá para mim? Não. Tudo bem, pai. É verdade? É verdade? É verdade ou não é verdade? É verdade. Se a gente trata assim os nossos filhos, imagina quando Deus falar para você não e você diz: tudo bem, pai. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Tu acha que Deus tem dificuldade de te abençoar? O problema é que a gente é birrento. A gente não sabe o pai que tem. Vou repetir. A gente não sabe o pai que tem. Deus, eu te abençoo para que essa noite você tenha uma revelação de quem é o seu pai. Eu não posso trazer essa revelação, mas o Espírito Santo pode. De quem é esse pai? Esse pai. Não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de liberdade. Nessa noite, que eu e você possamos aceitar essa adoção e confessar nossas prisões, nossos lamentos. Eis, já é uma boa noite para você lamentar. Pastor, mas por quê? Porque o pai está em casa e você pode chorar para ele. O pastor que veio te visitar, não chora para ele não, está tudo bem, foi só dando os materiais. Mas quando o pai chega, não tem problema não. E dizer que está tudo ruim, e que a dor está insuportável, não faz cara de crente para ele não, faz cara de filho. A gente é bem estranho. Os evangélicos têm umas coisas que só os evangélicos têm, a Bíblia não. A gente tem umas coisas, a gente faz campanha de 7 semanas para ganhar alguma coisa. Não dá para entender. Sabe por que a gente faz campanha? Porque a gente não sabe o Deus que a gente tem. Sim ou não? Eu uso sempre esse exemplo. Imagina minha filha chegar para mim, grande. Até porque é outra coisa estranha que eu acho nos crentes: tom de voz. Concorda comigo? Nós estamos aqui, tudo bem, conversando. Vamos orar? Vamos. Nesta noite. Peraí, só um pouquinho. O que entrou aí? A gente é estranho, não é? É. A gente está na mesa com a família. Vamos orar pelo alimento? Vamos.
Senhor Deus dessa mesa. Senhor, meu Deus, é só orar pelo alimento. Senhor, obrigado pela comida. A gente muda o tom de voz. Imagina minha filha chegar para mim: grandioso Pai, poderoso Pai, tu que coabitaste com a minha mãe e me geraste no leito sem mácula. Eu vou dizer: filha, está tudo bem? Darei 7 voltas ao redor do Pai durante 7 semanas, e o Pai me dá um Kinder Ovo? Tá rindo, mas a gente faz isso. Como é que filho pede pro pai? Pai, 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 para, filho, pai. Tá, fala o que foi. Tá bom. Porque filho é assim mesmo. Pai, pai. Um dia a Vitória pediu para mim Kinder Ovo. Estava indo pro mercado. Falou: no mercado, tá? Ela assim: pai, compra Kinder Ovo. Eu falei: ora a Deus para Deus tocar no coração do pai. Eu fui ser espiritual, né? Fala com Jesus aí que Jesus tem que tocar no coração do pai dela assim: orar a Deus. O pai tem dinheiro, compra. É bem assim. Filho, é bem assim. O pai tem dinheiro, compra aquele negócio de orar a Deus. Sabe, eu oro para que você tenha um relacionamento com Deus como um pai, como um filho, não como empregado. Porque o empregado é substituível. O empregado a gente não quer que cresça, mas um filho não. Filho a gente quer que cresça mais que a gente. Ele é insubstituível. Ninguém substitui um filho. Tem famílias aqui, eu conheço um casal aqui que tem 2 filhos que perderam na gestação de 7 meses, 7 semanas, 7 meses. 2 abortos involuntários. Eles têm 2 filhos e mais 2 filhos que perderam no aborto. E quando eu pergunto para ele: seus 2 filhos estão bem? Eles respondem sempre para mim: pastor, os 4 estão bem. Porque filho é insubstituível. 2 estão na eternidade e 2 estão aqui. Você é insubstituível. Nessa noite talvez eu seja um arauto de Deus para dizer para você: você é filho de Deus, filha de Deus. Talvez tem gente aqui que não precisa ouvir isso porque já sabe que é filho, mas tem gente que precisava ouvir isso essa noite. E no dia dos pais, o Pai do céu olha para você e diz: você é minha princesa, eu sou apaixonado por você. Eu amo você. Você é o meu príncipe. Eu amo você. Que nessa noite o Espírito Santo convença eu e você de que Ele é Pai.